esses são os conceitos precisos que eles vêm da formação básica, e já que vai ser, principalmente a nutrição. O nutricionista, ele tem que, na hora de fazer, de clinicar, né, saber o que está fazendo, fazer de forma correta. Bom, então eu vou fazer primeiro uma revisão para vocês do que é o sistema digestivo, né? Eu peço desculpas que a maioria dos meus desenhos são em inglês, mas é que a gente não acha em português, não tem, né? Mas é facinho eu vou traduzir o que for necessário, tá? E inclusive, essa é uma fonte muito interessante que está marcada aqui embaixo, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que tem muito material didático muito bem feito e muito correto. Bom, então o sistema digestivo se divide em duas partes. Um é o trato. Quando a gente fala trato digestivo ou trato gastrointestinal, que eu coloquei aqui na minha abreviatura como TGI, então nos outros slides eu vou colocar TGI, quando vocês virem TGI, significa o quê? É o tubo, certo? Começa na boca, na cavidade oral. Opa, deixa eu pegar só um minutinho, deixa eu colocar o apontador laser aqui, que fica melhor. Então, na cavidade oral, depois o esôfago, certo? Em seguida tem o estômago, certo? Intestino delgado, que é esse cor de rosinha aqui na central, e o intestino grosso, certo? O intestino delgado tem 3 porções, duodeno, jejunal e o intestino grosso também, apêndice, certo? Cólon e reto, certo? Tem porções diferentes. Isso é o trato, é o tubo, certo? Mas existem outros órgãos que estão associados a esse tubo, que são fundamentais para que aconteça, que o sistema desempenhe sua função. São órgãos sólidos, hoje a gente chama também de órgãos acessórios. Qual o primeiro? Glândulas salivares. Então, o produto, a glândula, ela sintetiza uma solução com enzimas, com eletrólitos, e isso daí tudo desemboca dentro da cavidade, tá? O mesmo vale para o fígado. Ele tem uma série de outras funções, mas uma das funções dele é produzir bile, certo? Que pode ser estocado ou não na vesícula, que é outro órgãozinho aqui acessório, e essa solução que ele produz, a bile vai cair aonde? No intestino delgado, tá? E o órgão acessório, o mais importante de todos, é o pâncreas, que também desemboca no intestino delgado. Então, a gente tem esses dois componentes. Tudo isso forma o sistema digestivo. Não adianta só o tubo, certo? Sem as secreções. E as secreções têm que cair em algum lugar, onde vai acontecer o processo de digestão. Bom, tem uma coisa que os alunos, eles vêm até sabendo disso, mas eles não sabem muito bem como, né? Que uma afirmativa que é a seguinte: o trato digestivo, o que é o trato? Então, são os órgãos, né? São aquele série, o tubo, né? É uma série de órgãos ocos, verdade, acabei de falar para vocês. Aqui, inclusive, nessa amplificação aqui, a gente tem do lado esquerdo o desenho que eu mostrei antes, depois ele vai amplificando. Eu peguei um pedacinho do intestino delgado e amplifiquei. Na primeira amplificação que tem, dá para ver que é um tubo, certo? Ele é um tubo oco. São vários órgãos, não é um órgão só. Começa na boca, esôfago, tudo mais. Certo? Mas uma afirmação que a gente tem é que o conteúdo, o que tem dentro aqui, ele é considerado externo ao organismo. Falei assim, mas como? Está dentro do corpo, como pode ser externo? É externo. É externo porque, se a gente for olhar, amplificar um pouquinho mais, eu peguei esse pedacinho aqui da parede do intestino delgado, e já dá para olhar o seguinte: essas pontinhas aí, que parece uma escovinha, são vilosidades, certo? Então, cada pedacinho desse aqui é uma célula. Do outro lado dá para ver melhor ainda, certo? Na amplificação maior. Ó, peguei uma pontinha uma dessas, parece uma escovinha, né? E vou ampliar ela. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma fileirinha de células, que são essas branquinhas aqui, certo? Essa fileirinha, ela vai formar o vilo, né? Que é essa estrutura em formato, parece um dedinho apontado para cima. E o que está do lado de fora não passa livremente para o lado de dentro, certo? O lado de dentro, o meio interno, é onde tem a gente dá para ver aqui o sistema linfático, que está em verde, que ele chega até a pontinha
do vírus, certo? E o sistema, circulatório, o vermelho, que é o sangue arterial, e depois em azul sangue venoso. Então tem sangue e linfa em contato. Essa parte que tem os vasos aqui, esse é o meio interno, certo? E o que está do lado de fora não passa livremente. Então ele é considerado externo por quê? Porque enquanto ele está na forma que foi, o alimento na forma que ele foi ingerido, ele não tem acesso a passar para a corrente sanguínea, vamos dizer assim, certo? Em outras palavras, é mais ou menos isso. Ele não tem acesso, ele precisa ser modificado. Como que acontece isso? Como acontece essa modificação? Ela precisa de alguns processos, que aconteçam alguns processos para o que foi ingerido passe para a corrente sanguínea, que aqui está representado, bem simplificado, que é esse retângulo aqui em vermelho, tem o fígado e o coração aqui destacado. Esse é o que a gente considera interno ao organismo, certo? E o tubo aqui que vai, que tá mostrado aqui embaixo, o conteúdo dele é externo ao organismo. Uma coisa que eu já quero afirmar para vocês, nada, ou assim, ou quase nada, é desprezível a quantidade de substâncias absorvíveis, ou seja, que podem passar por aquelas células que eu mostrei do epitélio, que podem passar sem serem modificadas. Depois eu vou dar os 3 exemplos dos macronutrientes principais, certo? Para mostrar como vem na natureza e o que é absorvido. Então, aqui, se a gente for ver, o que acontece? Fazendo esse tubo bem simples, tá vendo que é uma representação. Fisiologista gosta de simplificar, certo? Quem gosta daqueles desenhos todos assim, coisa é anatomista. A gente gosta de coisa simples, um tubo. É porque é isso que é um tubo, né? Passou pelo esôfago, entrando aqui, tá? Tá vendo que o pedaço é grande, né? Tem os pedaços grandões. Ele vai, conforme ele entra pelo esôfago, ele tem que se mover, certo? Isso, quem vai fazer isso é um processo que a gente chama de motilidade. Nada mais do que contração e relaxamento. Vou mostrar mais para frente como é que funciona exatamente isso. Mas é contração e relaxamento. Então, o que a gente vai ver é que acontece isso no intestino. A gente não sente por quê? Porque os músculos do trato digestório são diferentes do músculo esquelético, que você tem um controle, você tem voluntário, e a gente tem sensibilidade. Geralmente a sensibilidade é muito menor. Às vezes a gente sente, quando tem cólica intestinal e tudo mais. Mas normalmente a gente não percebe que está acontecendo digestão. E os movimentos. Então, você tem movimento que fazem isso aqui, mistura, e movimento que faz propulsão, que empurra, que é o que está representado aqui em roxo. Então, vai ter contração desde o esôfago até o reto, certo? Tem esse processo de contração que vai fazer o quê? Ele promove mistura, ele promove a quebra mecânica e o trânsito. O trânsito é o mais intuitivo da gente imaginar, lógico, né? Se eu engolir, como é que vai? Por que vai para baixo? Por que não fica parado, certo? O que determina o caminho? Só que enquanto ele caminha, ele sofre, tem 2 processos importantes. O primeiro, o estômago faz a quebra mecânica. Ó, o estômago não é muito importante para a digestão, tanto que quem faz cirurgia bariátrica pode ter um estado nutricional bastante adequado, tem que fazer umas adaptações, porque a quantidade vai ser menor, ele não tem a potência para quebrar mecanicamente bastante diminuída, então tem que modificar um pouco a dieta, você tem que fazer manejo da dieta, mas ele pode não ser uma pessoa desnutrida, tá? Em seguida, outro processo que a gente vai encontrar, que sempre vai acontecer, sempre, quando a gente, após uma refeição, sempre vai acontecer, secreção, certo? Na primeira slide eu mostrei para vocês os órgãos acessórios, todos eles secretam, mas também a parede do estômago secreta ácido e uma enzima, e eletrólito, o ácido, né, o ácido clorídrico, que é a principal secreção do estômago. Que mais que não está demonstrado? E o próprio epitélio, aquelas, não, com velocidade ou sem velocidade, o estômago não tem velocidade, existe secreção pelas células, secreção de líquidos e sais, certo? Então, sempre vai ter secreção. O componente geral vai ser o quê? Enzimas para fazerem a outra
uma segunda etapa da digestão, que é a fundamental, que é a quebra química, que é a modificação química. Primeiro, vou dar um exemplo, o que o estômago faz? Seria equivalente ao seguinte, você tem um saco de pão velho, né? Não quer jogar fora? Eu não jogo pão de jeito nenhum fora. Dá uma sentadinha no forno, uma torradinha lá, mete no liquidificador, vira farinha de rosca, certo? A farinha de rosca, ela sofreu uma quebra mecânica. Não, a estrutura, o amido do pão não foi modificado. Ele continua sendo o mesmo amido, certo? Só que agora ele está mais fácil, certo? Ele tá em pó. E é o que o estômago faz, certo? A principal função do estômago é fazer isso. É transformar o pão inteiro em farinha de rosca. Já no intestino delgado, onde tem o pâncreas secreta as enzimas, aí acontece outro tipo de mudança, que é quebrar o amido em glicose, certo? E quebrar em moléculas menores. O exemplo que eu ia dar, de que como que funciona mais ou menos a digestão enzimática, eu não sei se todo mundo é de São Paulo, mas se não for, eu já tem uma cidade, uma rua, aqui perto da minha casa, inclusive, chama Teodoro Sampaio, e tem umas 4, 5 quadras que é só loja de imóveis, certo? E sei, umas 3 ou 4 vezes, 5 vezes por ano, tem umas promoções, todo mundo, um entra em promoção, todo mundo entra. Então, aí você tá lá, e viu o armário, que de troca de mostruário, que é o armário perfeito que você queria que você quer na sua casa. Só que ele não passa na porta, certo? Então, o que precisa fazer? Desmontar, certo? Você olhou lá, beleza, isso daqui que eu quero. O preço tá bom, o cara vai lá, desmonta, passam as peças pela porta e remonta dentro da sua sala. Pode montar exatamente igual, você pode mudar alguma coisa. Fala assim, não, quero a gaveteira para outro lado, não sei o quê. E é isso que acontece, certo? Então, a digestão é mais ou menos isso. É desmontar para poder passar. Porque senão não entra na célula, não passa. Aquela célula, não tem espaço entre as células para passar, e tem que atravessar a célula. O que vai fazer a porta, que vai fazer, permitir entrar, sair do tubo, que é externo ao organismo, para o meio interno ao organismo, a porta são proteínas que vão fazer isso, e que vão permitir. Mas depende da ação das enzimas. Então, concorda que é diferente? O armário, o pão inteiro, ou o pão que foi triturado no liquidificador, é a mesma coisa, certo? O armário montado e o armário desmontado não é a mesma coisa. Ele vai voltar a ser a mesma coisa, mas ele é diferente. Ele não tem a função. Ele não tem. As peças só não são funcionais, certo? Precisa remontar. Então, essa parte de digestão. A digestão depende das secreções, certo? Ela depende das secreções. Não acontece sem as secreções, porque na secreção vão ter as enzimas. Eu não vou entrar em detalhes de enzimas hoje, tá? Porque, na verdade, eu fiz uma simplificação, peguei os pontos importantes de um bloco numa disciplina que dura 20 horas, certo? Então, me deram só 45 minutos, agora eu tenho 30 minutos para falar. Então, isso eu vou deixar de fora. E depois, aí sim, quando chegar em produtos absorvíveis, ou seja, quando chegar na unidade básica que pode ser absorvida, aí acontece a absorção, certo? Então, é a entrada, então, não tem nada a ver mais com o alimento. O que vai entrar já não é a mesma estrutura do alimento, na forma que entrou. Vou dar um exemplo. Também tem absorção de coisas que não passam por digestão. Por exemplo, água, vitaminas, minerais também são absorvidos. Vou dar um exemplo que fica mais fácil de ver aqui, ó. Como que as moléculas presentes no alimento. Isso é um amido, uma representação de um pedacinho do amido. Tá vendo? São vários. Não dá bola para. Só ver a estrutura. A composição não interessa aqui, certo? Então, o que acontece? Isso precisa ser quebrado, porque o que entra no organismo são esses três: glicose, frutose, galactose. São monossacarídeos, certo? O polissacarídeo não entra. Então, isso aqui entra, monossacarídeo entra, e depois pode ser remontado, pode formar glicogênio depois, por exemplo, no fígado, no músculo. Tá? Tem uma coisa importante, falar assim, o que está do lado esquerdo, que é presente no alimento, é o que realmente a gente vai encontrar. Maior fonte de carboidratos na nossa dieta é amido, existem outros também. Não tem glicose. Você fala assim, não, professora, tem aquele
eu compro às vezes no mercado que o pessoal chama de glucose de milho, que é um erro, porque glucose é glicose em inglês, né? É a mesma coisa, não é outra coisa. Aquilo lá é sacarose. Sacarose é uma glicose, mas uma frutose. Aí tem o lactose, por exemplo. Lactose é glicose junto com uma galactose. Isso não passa, certo? Sacarose não passa, precisa ser quebrado. Então, na natureza não existe glicose, praticamente não existe glicose, frutose e galactose na forma absorvível. Você pode comprar? Pode. Ontem eu fui checar, entrei no site do laboratório que a gente compra, o quilo da glicose custa R$ 200, mais ou menos. Da frutose é uns 600, R$ 800. Então não dá, certo? É um negócio assim, o natural que a gente encontra não é absorvível. Exemplo, proteínas é a mesma coisa. Eu peguei aqui, uma bem grandona, bonita, hipotética, porque eu gostei das cores dela. Mas a proteína é isso, um monte de aminoácidos. Cada bolinha dessa é um aminoácido. Isso não passa pelo intestino, não tem como, pela parede, pelas células do intestino. O que passa? Aminoácido, dipeptídeo, que são 2 aminoácidos grudados, ou 3 aminoácidos grudados. Até aqui passa, até 3. O resto não passa. Então precisa ser quebrado. Tá? E das gorduras, a fonte mais abundante que a gente tem são triglicerídeos, que é esse daqui também, esse é representado aqui, um glicerol com 3 ácidos graxos. Isso não passa pela parede do intestino. O que passa é ácido graxo, monoglicerídeo, glicerol, outras coisas. Então, o conceito que eu queria passar é o seguinte para vocês. O conteúdo é considerado externo porque ele não passa livremente, ele precisa ser quebrado, tá? E existem esses processos para quebrar. Tem uma outra estrutura super importante, além do tubo, do trato, dos órgãos acessórios, que são esfíncteres. O que é a definição do esfíncter? É uma estrutura muscular em forma de anel que circunda uma abertura ou canal natural, controlando a abertura ou o fechamento dele, certo? Então, na verdade, eles funcionam como são uma estruturazinha muscular mesmo, às vezes a gente nem percebe a diferença de uma região para outra, mas que ela faz o quê? Que ela fecha e abre, ela restringe o trânsito de um segmento para o outro segmento. Aqui, ó, como eu falei, fisiologista não gosta de quadradinho, eu fiz a representação de todo o trato digestório, boca, certo? Cavidade oral, esôfago, depois estômago, intestino delgado, intestino grosso. O esfíncter mais que a gente, o acessível que a gente conhece é o esfíncter anal, certo? Então, aquele é o padrão de esfíncter, mas tem os outros internos que a gente não consegue, não tem acesso, certo? Mas eu vou falar rapidamente de alguns importantes. A boca, por exemplo, isso não é esfíncter que a gente tem no orifício dento-labial. Se eu fechar a boca, regar os dentes, fechar a boca, não sai. O que, tá dentro, o que eu coloquei dentro da minha boca não vai sair, certo? É uma forma de fechar, mas não é esfíncter. O esfíncter esofágico superior é o que, depois que a gente deglute, ele abre, aí ele permite o trânsito para o esôfago, certo? Ele é o de maior pressão, ele é o que fica mais fechado ainda. O que separa o esôfago do estômago é o esfíncter esofágico é do esôfago, inferior. Ele é o que fica, quando a gente tem aquela azia, certo? É o que ele geralmente está associado a uma frouxidão dele. Ele fica mais, ele tem que ter pressão, porque quando o material sai, desce, o alimento desce do esôfago, puf, cai no estômago. Não pode voltar para trás, certo? Voltar para trás por quê? Porque no estômago tem ácido, certo? Daí queima, por isso que dá aquela sensação de queimação. Ele está queimando mesmo, então ele tem que se manter fechado. Em algumas situações, ele não consegue fechar o suficiente. O exemplo de situações, quando ele é empurrado para cima do diafragma. Por exemplo, na obesidade, no final da gestação, quando a mulher está com aquela barriga enorme, então o que ele faz? Ele empurra, aí ele fica mais frouxo. Pode acontecer refluxo. Depois tem o piloro, que separa o estômago do intestino. O piloro, ele é um esfíncter que ele fica, mais ou menos assim, considerado fechado ou muito fechado, porque só passa fragmentos menores de 2 milímetros, ele passa quase nada, tá?
E por aí vai, outros esfíncteres. Então, por que eu quis destacar o esfíncter? Porque uma das questões lá que eu falei que a gente ia discutir, que eu falo que a mastigação, eu afirmo que não é essencial para a digestão e absorção dos nutrientes, tá? Qual o pressuposto? Por que eu posso afirmar isso? Eu não estou falando que a mastigação não é importante, certo? Eu estou falando que ela não é essencial para a digestão e absorção dos nutrientes. Vai acontecer digestão, vai acontecer absorção, independentemente da mastigação. Vamos pegar o esfíncter aí, o que vai acontecer? Então, aqui está representado o meu estômago, tá? Entrou o material, essas bolinhas coloridas é o alimento que você ingeriu, tá? Isso daí vai acontecer uma estimulação do músculo, e geralmente todo o trato digestório, ele precisa de estimulação, a gente não tem contração, você está em jejum, tem muito pouca contração. O que aconteceu? Vai acontecer aqui, estimula e uma contração que vai caminhar em direção aonde? Direção ao intestino. E para isso ele vai encontrar o que pela frente? O piloro, que é o que fica fechado ou muito fechado. Então, andou, a contração, vai levando, vai levando em direção ao piloro. Se ele tivesse aberto, tudo isso ia ser esvaziado, ia cair no intestino. Mas ele está fechado. Então, o que vai acontecer é o seguinte: essa contração que vai encontrar uma saída fechada, vai produzir o quê? A trituração do material. Então, vai diminuir o tamanho do fragmento, mesmo sem ter digestão. Só vai quebrar em fragmentos menores. Quando ele atingir por volta de 2 milímetros, 2 milímetros eu medi ontem, é metade do espaguete, assim, da espessura do espaguete. Muito pouquinho, muito pequenininho. Aí ele vai passar. O estômago é um órgão bem preguiçoso, ele contrai 3 vezes por minuto. Então, deixa eu fazer, ele vai fazer 3 ondinhas de contração durante 1 minuto. Quebrou uma partezinha, uma porção quebrou, sai um jatinho, cai um jatinho no intestino, certo? O resto volta e começa a contrair de novo. Volta e começa a contrair de novo. Bom, eu falei para vocês que a digestão, como naquele primeiro slide que eu mostrei, que a digestão acontece no intestino delgado, certo? Se eu quebrei um material, o tamanho da partícula vai ser maior ou menor se eu mastigar. Se eu mastigar bastante, vai ser pequeno. Mas se eu não mastigar, vai quebrar. O estômago vai quebrar. O estômago vai fazer serviço para mim, dos dentes, certo? Ele vai triturar até que aconteça a digestão no intestino delgado. Por isso que eu posso afirmar que ela não é essencial. Ela é essencial para uma série de outras coisas. Por exemplo, quem quer manter peso, quem quer ou quer fazer dieta para diminuir, para baixar o peso, conselho que mastigue bastante, porque ela desencadeia, quem mastiga bastante vai comer menos, certo? Porque você vai gastar mais tempo comendo. E mais ou menos 20 minutos depois do início da refeição, a gente já começa a ter saciedade, ou seja, você já foi perdendo apetite. Então, se eu comer muito rápido, certamente a sensação é a seguinte: por que eu comi desse jeito, né? A gente come mais do que o necessário. Então, ela é importante. E outra coisa, para vegetariano. Vegetariano é super importante, porque tem a parede celular. Vegetal tem parede celular. A trituração não vai quebrar a parede celular. Ah, e parede celular. É só a gente comparar, por exemplo, como um cachorro come e como um boi come. O boi é vegetariano, né? Ele mastiga, 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 mastiga. O cão, por exemplo, ou se pegar até um felino grande, ele simplesmente rasga e engole, certo? Então, a dieta influencia isso, a importância da mastigação. Agora, tem uma coisa. Eu falei para vocês que passa só partículas menores que 2 milímetros, então o estômago vai trabalhar mais ou menos, dependendo do tamanho do negócio do que você engoliu, do alimento que você engoliu, mas vai digerir. Só que, se só passa coisa de 2 milímetros, como é que a gente pode achar coisas estranhas, bem maiores que 2 milímetros, nas fezes? Quem tem cachorro já achou coisas. Eu já achei uma meia uma vez na minha cachorra. Graças a Deus ela parou de comer. Para comer tecido. Assim, ela rasgava ponta de lençol, elástico de cabelo, come tudo. Então, mas isso tem muito mais que 2 milímetros. Como é que passa? Como é que passa isso?
Deixa eu ver se eu vou falar agora. Vou. Passa porque esse tipo de contração que eu mostrei aqui, ó, tá vendo? Tá cheio de bolinha aqui, tá cheio de alimento, certo? Aí faz essa contração que vai com o piloro, o esfíncter pilórico, fechado, assim, abre bem pouquinho. Isso só acontece se tiver estimulação, que significa o quê? Se tiver material ingerido. Não precisa ser, na verdade, sólido. Pode ser água, pode ser. Eu vou para academia e tomo uma garrafinha de água de coco antes de sair. Eu aconselho sempre fazer, dar uns 40 minutos de intervalo, porque mesmo a água demora para ser esvaziada no estômago. Ela vai depender dessas 3 contrações que vão acontecer por minuto, certo? E vai empurrar de pouquinho, de jatinho em jatinho. Isso vale para suco, para qualquer coisa. Se for uma feijoada, por exemplo, o meio-dia da feijoada, aí demora 2 horas para triturar tudo e passar, pelo menos 2 horas. Mas se não tiver conteúdo suficiente, por exemplo, não, ela foi esvaziando, estômago esvaziando, 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 sobrou um outro restinho ali, é tipo a sujeirinha, sabe? Uma sujeirinha que ficou ali na parede. O que vai acontecer? Não vai ficar lá para sempre? Não. Só nessa hora, quando o estômago não está sendo estimulado, não tem quantidade suficiente para fazer ele contrair, acontece uma contração forte, que a gente conhece bem, que é aquela que faz o estômago roncar, quando a gente está com fome. É aquela que a gente escuta o barulho, inclusive. É um hormônio que controla isso. Nessa hora, o piloro abre. Aí sai completamente. Um exemplo que a gente pode ver, que eu falei que é importante o vegetariano mastigar, é o milho. O milho tem uma parede celular muito bem espessa, não tem jeito, não tritura mesmo. Então, uma parte vai sair, vai quebrar um pouco, mas sempre, cachorro também é fácil de ver. Se dá, experimenta milho verde para ele, o que acontece? Vai aparecer nas fezes, certo? Porque ele vai, nessa hora, quando o estômago já esvaziou tudo que tinha, só sobrou um restinho lá, uma sujeirinha, essa onda de faxina, que a gente chama, ela contrai, abre o piloro e aí elimina as coisas maiores, tá? E como que acontece essa estimulação? O que eu quis dizer? Eu falei assim, esse material aqui está estimulando a parede. O que é? É uma característica do trato digestório. O trato digestório tem um sistema nervoso próprio, certo? Como eu estou afirmando aqui em cima, a motilidade do trato gastrointestinal não depende do sistema nervoso central, ou seja, não depende do cérebro. Uma pessoa, um tetraplégico, um paraplégico, vai fazer esse trânsito, vai fazer a digestão da mesma forma que uma pessoa íntegra, sem nenhuma lesão, certo? Vai ser um pouco mais descoordenado, mas vai funcionar. Por quê? Nesse quadradinho que eu estou mostrando aqui em cima, no canto superior aqui esquerdo, dá para ver, eu fatiei, peguei uma fatia, um pedacinho do intestino, abri e desfolhei, assim, fui tirando, camadinha por camadinha. Essa renda que parece aqui é neurônio. Tem várias camadas, tá vendo? Tem nessa mais interna aqui, essa mais esbranquiçada, essa coisinha, essa rendinha amarelinha aqui. Isso são todos neurônios, certo? É neurônio próprio, não chega até o cérebro, é neurônio que fica no trato digestivo. Eu ampliei aqui um pedacinho, para mostrar como é que acontece. Bem simplificado. Esses girininhos aqui em verde, em cor-de-rosa, em roxo e amarelo, são esses neurônios, certo? Parece um girino, né? Então, o que ele faz? A parte azul é o interior, é aquela região que eu chamei de a região externa, né? O conteúdo externo do organismo. Está aqui representado grande também da mesma forma, em azul. Essa bolinha amarela aqui é o pedacinho de alimento, pode ser um pedacinho de pão de queijo que eu comi, certo? Pode ser no esôfago, pode ser qualquer trecho do esôfago até o reto vai ter esse tipo de estimulação. Isso daqui encosta, quando toca na parede das células, que reveste, né, o trato digestório, ele estimula esses neurônios. E a resposta vai ser a seguinte, nessa região, mostrada aqui, esse amarelo aqui que já está deformado, logo em cima dele, de onde ele veio, vai contrair. E na parte de baixo vai relaxar. Então, o que acontece? Se eu contraio, isso é característica própria desses neurônios. Se eu tem um negócio aqui, se eu apertar, ele vai escorregando para baixo, certo? Ele vai escorregando para baixo, ele vai escorregando para baixo,
E essa é a parte do trânsito, certo? Enquanto também ele escorrega para baixo, ele acaba sendo misturado com enzimas, tudo mais. Então, todo esse processo vai acontecendo junto. Mas isso daqui, então, quando eu falo que tem que ser, o tecido tem que ser estimulado, precisa ter esse contato físico, o contato de qualquer coisa, do alimento, do material que foi ingerido, com a parede do tubo digestivo. E aí, nessa hora que a gente pode também, assim, baseado nisso, que a gente pode entender por que eu afirmei que afirmo, né, que dietas ricas em fibras melhoram o trânsito intestinal. Ora, se esse sistema nervoso, ele é estimulado fisicamente, né, pelo tato, é como se fosse um tato mesmo. Aqui eu representei dois tipos de dieta. Quando o indivíduo ingere alimentos ricos em amido é uma bolinha amarela, certo? E o verdinho, que é essa coisinha verde, eu estou chamando de fibra, certo? Celulose, fibra da verdura mesmo, né? O que vai acontecer no intestino delgado? Então, os dois é rico, né? Na verdade, eu não posso falar assim que só tem amido, a menos que eu coma só maisena pura, né? Não tem como, assim. Você sempre vai ter um pouquinho de fibra, ou de fibra vai ter bastante, então quer dizer, vai muito fibra, mas vai ter um pouco de carboidrato de outra forma, que é o amido, né? Bom, aqui tem mais amido, aqui tem do lado esquerdo tem mais amido, do lado direito tem mais fibra. No intestino delgado vai acontecer a digestão do amido, certo? Ele vai ser lembra aquela estrutura que eu mostrei lá atrás, que eram como é um amido, e depois o que a gente absorve? Glicose, frutose, galactose, certo? Amido geralmente vai virar glicose só. E isso vai acontecer no intestino delgado. Vai ser quebrado e absorvido. Então, quando chegar no intestino grosso, o que vai sobrar? Só as fibras, todo o amido vai ser absorvido. A gente absorve todo o carboidrato, praticamente. Toda a glicose que cair no intestino delgado vai ser absorvida. A nossa capacidade é muito alta, é de quilos por dia de glicose, possibilidade de absorção. Bom, aqui vai ter o quê? Vai sobrar algumas coisinhas que não foram digeridas, né? Que são as fibras insolúveis, a celulose, por exemplo. Isso aqui vai produzir pouca estimulação. Voltando para cá. Ó, não depende da estimulação para ter a contração? Então vai ter pouca. Nesse caso, quando o indivíduo ingere alimentos ricos em fibras, a fibra não vai ser digerida. A gente não tem enzima para digerir celulose, certo? Então vai sobrar muito material. Então isso daqui vai bater lá nos neurônios, né? Estimular e a contração. Então é verdade, melhora o trânsito intestinal. Por quê? Porque ele não é digerido e absorvido. Lá no intestino grosso tem a flora intestinal, os micro-organismos que uma parte vai ser digerida, certo? Mas aí ele já andou bastante, certo? Já foi um trajeto bastante longo, aí fica mais... a evacuação está facilitada, não fica... diminui o trânsito. Por isso que é comum as pessoas, às vezes, que quem come muito, só macarrão, pão, essas coisas, tem intestino preso, porque não tem essa estimulação, certo? Isso o médico fala e fala com propriedade, né? Aumenta a quantidade de fibra na dieta, come mais granola tem bastante fibra, entendeu? Para ter um trânsito, para ter uma eliminação mais do que sobra, né? Mais rápido. Vamos ver se que dá tempo de falar. Ixi, vou passar um pouco do tempo. Outros mitos que eu queria falar. A maior parte da água é absorvida no intestino grosso. Eu já vou avisando que é mentira. Beber líquido durante as refeições dificulta a digestão. Mentira. Outra coisa que eu lembrei, gastrite é causada por aumento da acidez estomacal. Mentira. E tem um último que me chama muita atenção, o fisiologista quase desmaia quando ouve isso na televisão, muita gente fala isso, e tem famosos que fazem isso, que tomam água morna com limão no jejum matutino, fala que isso alcaliniza o sangue e é bom para a saúde. Eu vou querer discutir um pouquinho isso depois, foi como de uma forma assim bem isenta de opinião pessoal. Vamos rápido, porque você não vai dar tempo. Eu falei que era mentira que a maior parte da água é absorvida no intestino grosso. A maior parte da água é absorvida no intestino delgado, certo? Olha só, o que acontece? A gente não vive só da água para fazer a digestão, não depende só da água que a gente ingere.
Depende muito, muito, muito da água que é secretada. Por dia, um indivíduo de média 70 quilos, ele vai ingerir 1,2 litro de água, mais 800 gramas de água, que já está presente no alimento. O alimento tem água para caramba, né? Para isso, vai precisar de 1,5 litro de saliva, 2 litros de secreção gástrica, meio litro de bile, 1,5 litro de secreção pancreática, 1,5 litro de secreção intestinal, ou seja, dá um volume muito grande, certo? De água secretada, mais de 8 litros a gente secreta de água, fora e também somando com o que vai ingerir, isso precisa ser absorvido, senão não pode, ninguém pode perder tudo isso de água. Isso é uma diarreia muito forte, perder quantidade grande de água. Em geral, a gente tem o quê? Uns 150 ml de água nas fezes. Na prática, a gente sabe o quê? Que a maior parte vai ser absorvido junto com os nutrientes e os eletrólitos da água. O intestino grosso absorve água? Sim, absorve, mas ele absorve menos de 20% total da água. Acho que dá uns 17% em relação ao total que é absorvido. Ou seja, grande parte acontece no intestino delgado. Por que acontece isso? Tudo culpa do sódio, certo? O sódio é o íon que mais gosta de água, certo? Ele, aqui está representado um átomo de sódio, ele forma, isso aqui chama camada de solvatação. Ele atrai muitas, e a água são essas bolinhas, aqui o vermelho oxigênio e os dois hidrogênios, certo? Ele atrai muita água. Então, se você quer melhorar a absorção de água, isso vai estar sempre acoplado à absorção de sódio. Tem que ter sódio. Esse é o princípio do soro caseiro, certo? O que é? Glicose, sacarose, né? Açúcar de cozinha, sal de cozinha e água. Isso é usado há muito tempo e vai continuar sendo usado para hidratação oral, porque é muito barato e muito eficiente. Qual que é a base científica disso daí? A glicose é absorvida junto com sódio, tá? Então, precisa 2 sódios e uma glicose, ou pode ser uma glicose ou uma galactose, vai passar por uma das portas que eu falei, lá, né, que a gente tem é um transportador, não dá bola para o nome aí, mas é isso que vai carregar o sódio e a glicose para dentro da célula, e daí, aqui está a célula, essa é a barreira, né? Barreira que vai separar o, o lumen, a gente chama de lumen, né? O tubo do trato gastrointestinal, do meio do sangue, que é aqui do lado direito a gente pode considerar que é o sangue, é o meio interno que vai acabando para a corrente sanguínea. Então, aqui tem outros tipos de transportadores e vai para cá, certo? Então, onde que estão concentrados esses transportadores? Onde que eles se localizam? No estômago, no esôfago? Não, é intestino delgado exclusivamente. Só tem no intestino delgado transportador de glicose. Não tem em outro lugar. Aliás, o estômago não absorve nada, só álcool. A única coisa que é absorvida pelo estômago é álcool. Nem medicamento, nem tem nada, certo? Intestino grosso, absorve alguma coisa? Absorve alguns eletrólitos, assim, sódio mesmo, pode reabsorver sódio, mas ele secreta também outros, reabsorve um pouquinho da água, o que sobrou da água. É mais a microbiota que tem um papel mais importante no intestino grosso, que vai produzir algumas coisas que vão favorecer a absorção, mas ele não é o fundamental. O fundamental é o intestino delgado. Só tem transportador para nutriente no intestino delgado. Ora, Bela, se eu estou falando que a glicose é absorvida no intestino delgado e para absorção de glicose eu preciso de sódio, e o sódio, e quem segue o sódio é a água, aonde vai ser absorvida a água? No intestino delgado. Não tem jeito, entendeu? Porque é aqui que estão os transportadores de todos os nutrientes, né? Vitaminas também. Aqui que tá, então tem, mas glicose como é o maior, gente, sempre, carboidrato é a maior proporção, né, da dieta é carboidrato, e o mais importante é amido. Então, quebrou o amido, entra a glicose, obrigatoriamente vai entrar o sódio junto, e quem vai seguir o sódio é a água, tá? Então, não é o intestino grosso que é o mais importante. Tanto é verdade que as disfunções, às vezes alterações da função do intestino delgado causam diarreia. Por exemplo, a cólera. Você tem, são alguns transportadores na região do intestino delgado.
É um clássico de tolerância à lactose. Esse é o mais, da onde vem essa água? Vem do intestino delgado. E o intestino grosso não é capaz de compensar, não é capaz de reabsorver. Antes que as meninas me peçam para... Deixa eu ver quanto eu tenho. 10 horas. Eu tenho uns 10 minutinhos a mais, ou 5, pelo menos. Fique à vontade, Silvana. Tá bom. Bom, eu estou afirmando para outra afirmação que eu vou fazer para vocês. Beber líquidos durante as refeições não dificulta a digestão. Não dificulta por quê? Olha só, vamos começar aqui. Olha só quanto líquido chega, independente do que a gente bebeu. Chega na região de digestão, no intestino delgado. Secreção gástrica, secreção salivar, 1,5 litro, bile, que vai chegar aqui, certo? Secreção pancreática, é um volume muito grande de líquido que já chega. No estômago, só no estômago já chega quase um pouco mais de 1 litro, que já são adicionados junto com o alimento, sem ter ingestão de líquido. Então, um copinho de água, ou 2 copos, não vai fazer a menor diferença. Outra coisa, o pessoal fala assim, não, vai diluir o pH. Mentira. O pH é muito baixo, certo? É entre 1 e 2. É ácido pra caramba. Não vai, o copo d'água, 2 copos d'água, não vão alterar o pH. E, na verdade, quem altera o pH é o alimento. Ele tampona o pH ácido, o alimento. Não é a água que você bebe, tá? Mesmo... o que eu ia falar? Então, se atrapalha a digestão. Não atrapalha, e mesmo porque, vamos pensar que diminui a atividade digestiva do estômago. O estômago só digere proteínas em baixa quantidade, é menos de 20%. Se não digerir, por algum motivo, estou muito líquido, não vai digerir, não tem importância, o intestino compensa, certo? A única região que é insubstituível é o intestino delgado associado ao pâncreas. Isso é insubstituível para a digestão, para a boa nutrição do indivíduo. A consequência mais importante que a gente vai encontrar quando tem ingestão de líquidos é a saciedade precoce. Por quê? Como eu disse para vocês, a gente precisa ter um certo volume preenchido no estômago para perder o apetite, certo? Se eu colocar muito líquido antes, inclusive tem alguns suplementos aí que o pessoal vende, que eles falam assim, toma um copão de água antes uns 15, 20 minutos antes da refeição. Você só tá induzindo a saciedade, não, às vezes, o composto não é nada, né? Tem a farinha dentro do comprimido lá. O que está fazendo é água, certo? É o volume ocupado no estômago que está te induzindo, que está inibindo o seu apetite, tá? Então, não é verdade isso. Que tem gente que fala assim, é quase impossível, na verdade, você comer alguma coisa a seco. Tem gente que acostuma, mas não vai atrapalhar em nada. Uma outra coisa, a gastrite. Tem muita gente que acha que, nossa, a pessoa tem muita acidez estomacal, tá? E acabou resultando em gastrite. Não é verdade. Certo? Na verdade, na gastrite e na úlcera ele tem menor secreção acaba tendo menor secreção de ácido. Qual a condição mais associada à gastrite? É redução da produção de muco. A camada protetora do estômago, ela é formada por parece uma baba de quiabo, de tão viscosa que é, assim, é um muco mesmo, né? E é produzido continuamente. Essa figurinha, essa foto, na micrografia, foto no microscópio que está do lado esquerdo, é a representação da parede do estômago. O estômago é mais ou menos isso. Tem esse furinho assim, sabe? Parece que enfiou o dedo no bolo, né? O desenho disso daqui, a representação está aqui do lado esquerdo. Então, essa glândula gástrica, a gente chama de glândula gástrica, tá vendo o azulzinho aqui? O azulzinho é o muco que ela produz, essas células, tudo isso que tem essas pontinhas para cima são as células, que produzem o muco e mantém uma camada é uma cobertura mesmo, é uma cobertura sobre as células que, se elas fossem expostas ao ácido, seriam lesadas. Então, dá para ver aqui, a HCl está sendo jogado, ele sai para essas setinhas, ele vai lá para a luz do estômago, certo? Fica misturar junto com o alimento, tudo mais. Então, quando a gente tem essa proteção, essa camada sendo produzida, não acontece lesão. O
que acontece é, né, agora no lado esquerdo mesmo, eu tenho uma situação onde não tem a formação dessa capa de muco. Então, o que acontece? O ácido, ao invés, sai pela glândula, vai sair, ao invés de uma parte sobe, mas uma parte volta e lesa e queima, na verdade, as células tanto na própria glândula quanto na superfície aqui, ele queima as células e danifica o tecido, certo? O que causa isso? Não é o excesso de acidez. Então, a acidez não tem nada a ver com isso, certo? O que causa isso é estresse, porque diminui o fluxo sanguíneo. Você pode ter a H. pylori, é uma bactéria que destrói a camada de muco. O que mais que pode ser? Tem umas substâncias, álcool, destrói. Mas geralmente situações onde a gente tem uma diminuição da circulação mesmo, do fornecimento, uma boa circulação do estômago. O estresse úlcera de estresse é isso. Você diminui o fluxo de água, acaba resultando na menor produção de muco. Então, não tem relação com o aumento da acidez estomacal, pode lesar o intestino delgado, certo? Mas não o estômago. Agora, vou aproveitar, vou falar só a última, que é mais difícil, né, de interpretar. Vou falar a minha interpretação do negócio. Provavelmente depois alguém me conta se já ouviu falar nisso. Eu conheço até uma famosa que já falou na televisão que faz isso. Toma água morna com limão de manhã no jejum, isso é muito bom. Fazendo manter peso baixo, engordar e outras coisas. E tem outros que falam que, inclusive, que está relacionado à alcalinização do sangue, que isso faz bem à saúde. Bom, alcalinização do sangue durante a refeição é um processo absolutamente natural a qualquer alimento que a gente ingere. O que acontece? O estômago, ele tem que produzir ácido. Esse em azul aqui está representado a célula do estômago. Toda vez que eu mostrei essas células, assim, a paredezinha, certo? Que separa o meio interno do meio externo, tá? Então, aqui tá a cavidade estomacal, bem no extremo, bem na pontinha aqui, e depois, o outro lado da célula vai ter o quê? O sangue. Então, para produzir ácido, a gente parte do CO2. O CO2 vem da onde? Do metabolismo da célula. Uma das células que mais gasta energia no organismo são as células produtoras de ácido no estômago, denominadas células parietais. A gente gasta muita energia para produzir, para fazer digestão, tá? Isso, o final da digestão vai ser CO2, certo? E água. Isso tem uma enzima que vai conseguir reagir os dois, e vai formar o quê? O H+, que é o ácido, que vai formar o ácido clorídrico, e sobra o quê? Bicarbonato, certo? O ácido vai para onde? Para a cavidade estomacal. O bicarbonato vai para a corrente sanguínea. Então, o bicarbonato faz o quê? Alcaliniza, certo? Toda vez que a gente come qualquer coisa, se eu ficar nervosa e resolver comer a folha de papel que está aqui do lado, vai produzir bicarbonato, vai alcalinizar. Não interessa o que você come, sempre vai acontecer isso. E essa onda alcalina, esse bicarbonato é aproveitado depois, tá? O pâncreas vai usar esse bicarbonato para neutralizar o ácido. Mas essa onda, esse momento, não é uma alcalose, tá? Não é um patológico, é uma alcalinização ligeira. Ela é a que dá o soninho na gente, depois da refeição. Os neurônios tem regiões do cérebro que são sensíveis a isso, o sistema respiratório mas também tem essa alcalinização causa uma certa sedação. Então, aquele soninho depois de uma refeição está relacionado a esse aumento de bicarbonato. Então, vamos voltar à pergunta, né? Qualquer volume de qualquer coisa estimula a secreção gástrica. Então, isso é calculado mais ou menos que 800 ml. Não é que a gente precisa ingerir 800 ml. Soma o que se ingeriu com a secreção salivar, secreção gástrica, certo? Isso geralmente é o que estimula o estômago, aquela quantidade para estimular os neurônios do estômago e começar a contrair, certo? Começar a entrar em atividade. Só que o limão estimula muito a secreção salivar. Tem gente que saliva só de olhar. Se cortar limão, já dá para treinar isso, né? Eu pensei em limão, já comecei a salivar. Então, você vai aumentar o volume de secreção salivar. Isso vai resultar o quê? No aumento do volume gástrico.
e vai estimular. Então, ele deve, sim, ter uma relação interessante com isso, com a inibição do apetite. Mas não só pela propriedade do limão aumentar a secreção salivar. Mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser só um volume maior de água. Se faz bem, faz mal, não sei. A gente precisa mais estudo. Mal não deve fazer. Mas se vai acrescentar algum benefício para a saúde, sim, não tem isso. Não existe estudo científico nisso. Mas o indivíduo vai comer menos. Durante aquele momento, ele realmente vai ingerir, vai ter menor apetite. Vai ser um inibidor do apetite. Ainda não sei se eu sou contra ou se eu sou a favor ainda. Ainda estou vou fazer um experimento comigo ainda, para ver se ajuda, mas eu não tenho uma conclusão a respeito disso. Mas tem outras questões que eu acho que merecem atenção, que é isso que eu queria sugerir para a Carla, para a Raif, que poderiam ser abordados nos próximos. Tem um monte de coisa que dá para a gente explorar, mas algumas que eu pensei foi porque a flora intestinal, né, que a gente chama hoje de microbiota, é importante para a saúde do indivíduo. Todo mundo fala que é importante. Então, mas por que é importante, né? Qual que é a nossa relação simbiótica com os micro-organismos, como que eles favorecem, e como que eles podem ser modificados pelo tipo de dieta? Por exemplo, já existe bastante estudo relacionado nisso, que a qualidade, o tipo de micro-organismo é influenciado pelo que a gente ingere, certo? E outra coisa interessante é a base fisiológica, por exemplo, de diferentes tipos de dietas para perda de peso. Aquela dieta cetogênica, ela faz sentido? Por que como se explica a dieta cetogênica? Ela funciona? Ela pode ser aplicada em que tipo de indivíduo? Ou então, o jejum intermitente, que é muito utilizado hoje, né? Então, eu acho que dá para a gente... Tem informação na científica que dá para a gente aplicar em outras aulas. Essa é a minha sugestão. Não vou passar muito já passei do tempo, queria agradecer.